aqui esse segundo tempo da nossa oitava consulta da década de fazer discípulos. E a proposta agora é termos uma dinâmica um pouco mais prática dentro desse workshop, pensando sobre o movimento discipulado contextualizado. E vamos caminhar juntos aqui numa parceria, Renato e eu, daqui a pouco ele vai se apresentar um pouco mais, mas ele coordena o projeto Comunidades Discipuladoras Missionais, que é um movimento da Igreja Luterana, e eu trabalho com a Convenção Batista Nacional, no projeto também ligado a discipulado. Como a nossa interação aqui ficará um pouco limitada em função de estarmos num ambiente virtual, o nosso pedido para vocês é que, de fato, possam interagir conosco a partir do chat. Então, se você puder deixar no chat sua pergunta, nós vamos ter um momento ao final exatamente para essa interação. Mas nosso pedido, então, é que você possa concentrar ali, já adiantando suas dúvidas, e vamos abrir um espaço ao final para um tempo de perguntas e respostas. Eu quero também garantir que o que nós compartilharmos aqui, se possível, vamos disponibilizar no nosso grupo de WhatsApp algum conteúdo em PDF ou algum link onde você possa acompanhar mais o trabalho que está sendo realizado. Mesmo assim, é um incentivo para que você tome nota do máximo possível daquilo que a gente vai estar conversando aqui. Quem trabalha com educação de adultos afirma que um adulto guarda apenas 10% daquilo que ele ouve depois de 72 horas. Isso seria um prejuízo se você apenas ficar nos ouvindo aqui sem, talvez, fazer alguma coisa para aumentar esse nível de retenção. Mas se você, além de assistir essa exposição, se você estiver anotando e fazer algo imediatamente após, isso pode elevar para 90% o nível de retenção. Então, nosso encorajamento para que você tome nota, além das perguntas que você vai apresentar aqui, algum ponto que tenha te chamado a atenção. Eu quero começar meu tempo aqui de conversa com vocês, compartilhando alguns princípios que nós chamamos de marcas de um movimento de discipulado contextualizado. Em 2020, a denominação que eu represento, a Convenção Batista Nacional, a partir de uma demanda identificada no nosso planejamento estratégico e também escutando os líderes das nossas organizações espalhadas no Brasil, identificamos uma demanda que era exatamente de apoiar as igrejas nas suas iniciativas de evangelismo e discipulado. Realizamos uma pesquisa em 2020 e das igrejas que participaram dessa nossa pesquisa, mais de 80% delas afirmaram que tinham alguma iniciativa local que dava ênfase à evangelização e discipulado. Mesmo assim, mais de 90% dessas igrejas gostariam de receber apoio da denominação para fortalecer essas iniciativas. Foi quando, então, procurando estruturar essa proposta de serviço às igrejas, começamos a dialogar com outras denominações e também com a década de fazer discípulos. E uma das contribuições de Laene, de David Cornfield, foi exatamente esse conceito de 4 marcas de um movimento de fazer discípulos. Eu gostaria que você anotasse, isso vai estar no material que nós vamos disponibilizar em PDF, mas essas 4 marcas são: pense grande, comece pequeno, vá fundo e vá longe. Pense grande, comece pequeno, vá fundo e vá longe. E eu quero compartilhar um pouco da nossa experiência a partir dessa visão de um movimento discipulado, pensando nessas 4 marcas, e quero desafiar a fazer o mesmo, à medida que a gente for conversando aqui, vai pensando como que isso se aplica à sua realidade. Aqui nós temos líderes de igrejas locais, líderes também de denominações, movimentos, e como você poderia pensar isso no seu contexto. Como eu disse, a denominação, a nossa convenção, tem hoje aproximadamente 2.700 igrejas e congregações espalhadas em todo o Brasil. Nós precisamos pensar um movimento discipulado que alcançasse a maioria dessas igrejas. Além disso, nós desejamos também que esse movimento discipulado alcançasse os nossos projetos transculturais. São mais de 40 projetos dos 5 continentes. Isso significava pensar grande,
e não menos do que o desafio, a visão que Jesus Cristo compartilhou com seus discípulos. O alcance da missão de fazer discípulos não estava restrito a Jerusalém, a Palestina, mas ele os desafiou a estender o seu alcance da missão do discipulado até os confins da terra. Então, o nosso desejo era exatamente alcançar todas as nossas igrejas. E pensando então uma visão para o discipulado, um objetivo, era exatamente capacitar e assessorar as igrejas batistas nacionais para a vivência do discipulado relacional transformador e multiplicador, a fim de fortalecer as comunidades locais e resgatar a ação missional visando a expansão do reino de Deus. Ao que nós tínhamos identificado em nossa pesquisa em 2020 é que a maioria das nossas igrejas, quando pensavam o discipulado, focavam em ações que preparavam os novos convertidos até o batismo. Então, era o discipulado, aquela classe de catecúmenos, preparava dentro das doutrinas básicas da fé, levando até o batismo. Muitas das vezes não era um discipulado, como ouvimos do preletor anteriormente, de caminhar juntos, não era um processo relacional e nem muito menos gerava as transformações desejadas na vida do novo discípulo. Precisamos pensar, então, um projeto mais amplo. Por isso, pensando grande, a nossa intenção era capacitar as nossas igrejas para essa vivência de um discipulado relacional, transformador e multiplicador. Isso levaria ao fortalecimento das comunidades locais e, claro, o resgate dessa ação missional visando a expansão do reino de Deus. Ainda da ideia de pensar grande, nosso desejo de um projeto que abençoasse as igrejas e levasse ao fortalecimento, nós identificamos 4 áreas vitais de uma igreja saudável, de igrejas fiéis e discipuladoras. A primeira marca, ou primeira área, era a formação de discípulos. A segunda, desenvolvimento de líderes. A terceira área, serviço cristão e expansão missionária. Entendendo que são áreas que possuem uma relação de causa e efeito, porque se temos discípulos bem formados, nós teremos a base para a formação de liderança, o serviço e ministério da igreja e resultando então nessa expansão missionária. Então, a primeira marca e o grande desafio para nós foi exatamente pensar grande. Nós queríamos alcançar a maior parte das nossas igrejas, se não todas elas. Nós queríamos também que isso chegasse até os nossos projetos transculturais e nós queríamos que as igrejas recebessem capacitação para essas áreas vitais, para essas áreas que nós havíamos identificado como áreas essenciais para que as igrejas fossem fortalecidas. Mas o segundo princípio, a segunda marca de um movimento de discipulado contextualizado é comece pequeno. Pense grande, mas comece pequeno, pensando no lançamento. Então, das 2.700 igrejas, nós selecionamos 17 igrejas de diferentes regiões do país, com um perfil também que representasse essa diversidade no nosso contexto, e chamamos essas igrejas para um piloto. Chamamos essas igrejas para caminharem uma jornada de experimentação de alguns princípios ligados à evangelização e discipulado, e nós chamamos essa igreja de igrejas faróis, exatamente porque a partir da vivência delas, nós poderíamos também cooperar com outras igrejas, inspirando e fortalecendo essa visão de igrejas discipuladoras. No primeiro ano de implementação, nós realizamos esse piloto com 13 igrejas, realizamos uma consulta nacional para fomento, para sensibilização da nossa denominação pensando nesse tema, e lançamos também um portal com recursos e ferramentas para igrejas que quisessem pensar o fortalecimento dessas áreas. Pensamos em alcançar todas, mas começamos com um piloto e com algumas iniciativas, como consultas e também um portal oferecendo serviços para as igrejas. E dentro daquelas 4 áreas vitais, apesar de entender que é possível o fortalecimento simultâneo dessas áreas, o nosso foco nesse primeiro momento foi a formação de discípulos, exatamente por causa dessa mudança de paradigma, para que as igrejas entendessem o discipulado não apenas dessa fase da descrença para a crença, mas também o discipulado que servisse aqueles que já saíram da descrença, que agora, uma vez que creem em Cristo, estão caminhando para a maturidade e para a multiplicação. Então, o discipulado que alcançasse toda a igreja, pensando na formação contínua de discípulos. E esse discipulado nessa perspectiva relacional, transformadora e multiplicadora. Então, a primeira marca do movimento é pense grande. A segunda marca do movimento é comece pequeno. A terceira marca é vá fundo.
Iniciamos em 2021 com 13 igrejas, e já em 2023, no nosso ciclo, segundo ciclo de multiplicação, nós acrescentamos ao projeto outras 40 igrejas. Então, 53 igrejas atendidas de 12 estados representados. E como que se dá esse trabalho, pensando aqui o crescimento, não só um crescimento horizontal, indo ou alcançando outras igrejas, mas um crescimento também do movimento em aprofundamento, crescimento vertical para baixo, em raízes. O nosso foco nessa atividade desse primeiro ano, ou no segundo ano de implementação, está voltado para capacitação, vivência e assessoria. Então, tudo que nós fizemos com essas igrejas faróis e com a segunda geração de igrejas que estavam sendo assessoradas era oferecer a elas capacitação, então, treinamento dentro dessas áreas, dentro dos princípios voltados à evangelização e discipulado, mas oportunizávamos também essas igrejas a vivência para o discipulado, além da assessoria para que os pastores e os líderes principais pudessem expandir esse projeto na igreja local. Na capacitação, então, nós temos 3 cursos na nossa trilha, um voltado para microgrupos ou grupo discipulado, pequenos grupos e células, e um terceiro curso pensando o diagnóstico de uma igreja saudável dentro das 4 áreas vitais e como elaborar um projeto para avançar neste contexto. Na vivência, nós caminhamos junto com o pastor principal da igreja, exatamente para que ele possa ter essa referência, um modelo que possa ser multiplicado a partir da sua própria vida. Dos critérios que nós trabalhamos no nosso projeto de discipulado é que tudo precisa começar com o pastor principal da igreja. Eduardo Bundes, no livro Poder pela Oração, ele diz que muitas vezes nós estamos à procura de métodos melhores, mas Deus está à procura de homens melhores, porque os homens são o método de Deus. Homens e mulheres que experimentam transformação são o verdadeiro método de Deus. Então, pensando em um começo pequeno, nós começamos com a liderança principal, com o pastor da igreja. E após esse processo, nós vamos expandindo, multiplicando para a igreja local. Então, pense grande, comece pequeno e vá fundo. Indo fundo nesse crescimento, então, nós caminhamos com os pastores por 2, 3 anos, numa vivência de discipulado, como o Jorge nos disse agora há pouco, pastores também precisam de uma experiência de discipulado. Muitas vezes a gente tem uma ideia, uma compreensão conceitual de discipulado, mas muitos não têm uma experiência de discipulado relacional, por isso não consegue multiplicar isso. Nós caminhamos com esses pastores nessas vivências, tanto para os grupos discipulados, como para os pequenos grupos que têm um olhar para fora, voltado para a evangelização. Boa parte da nossa jornada de capacitação, de assessoria, ela acontece online, numa plataforma, ou às vezes a partir do Zoom, com encontros regulares para o acompanhamento desses pastores, e assessoria, quando nós ajudamos os pastores, então, a pensar o projeto da igreja, como que eles vão romper com as barreiras para a implementação de microgrupos, pequenos grupos, e também pensando nas 4 áreas vitais de uma igreja. Então, pense grande, comece pequeno, vá fundo, e a última marca, vá longe. Agora, em 2024, nós já estamos na nossa terceira geração de igrejas assessoradas. Já estamos aí com aproximadamente 80 igrejas assessoradas nesse segundo ciclo, nesse terceiro ciclo, e os pastores que receberam assessoria, que tiveram experiência validada em suas igrejas locais, agora também voluntariamente servem em outras igrejas, fazendo esse trabalho de apoio, tanto para a vivência do discipulado, como também pensando exatamente em capacitar outras igrejas. Nós temos o apoio da denominação, esse é um programa, um projeto oficial da denominação, que acontece então de forma institucional, organizacional, mas a multiplicação se dá de forma muito orgânica, a partir das igrejas que vão vivendo o processo e depois vão assessorando, acompanhando outras igrejas. Então, inicialmente, esse seria o meu compartilhar com vocês sobre a nossa caminhada de contextualização para a vivência do discipulado dentro da nossa realidade, da Convenção Batista Nacional. Eu quero incentivar, se vocês tiverem alguma pergunta, já vi que tem uma coisa chegando ali para a gente no chat, vocês podem colocar lá algumas perguntas. Enquanto isso, nós vamos para o tempo de compartilhamento com o Renato, pastor Renato, por favor, fique à vontade, e na sequência a gente abre esse tempo aí para perguntas e respostas.
Legal, boa noite aí, pessoal que foi chegando. Eu sou o Renato Rasch, sou pastor luterano, também professor de teologia. Estou 10 anos, trabalho a nível de ministério local. Depois também de um tempo em trabalho de faculdade, professor na área de Novo Testamento, depois diretor de seminário, e retornei ao tempo de dedicação exclusiva à igreja local, mesmo durante esse período de atuação também em faculdade, continuei pastoreando uma comunidade em período paralelo também, estou em Curitiba, então nesse período também aí há 10 anos. O Simário, eu estou tentando compartilhar aqui, está dando que não está permitido. Você poderia habilitar aqui para mim? É que eu estou em dois, eu estou no celular e estou no outro. Renato Rasch, daí ali você vai, se você habilitar, eu consigo compartilhar a tela aqui, e os apontamentos que eu fiz. Isso aí. Isso. E mais do que apresentar o projeto como um todo das comunidades discipuladoras missionais, eu quero conversar um pouquinho e apresentar para vocês como isso acontece na prática. Nós temos um projeto dentro da Igreja Luterana que envolve pessoas que estão identificadas com o movimento Encontrão. O movimento Encontrão é um movimento de despertamento espiritual, de evangelização e discipulado dentro da Igreja Luterana, que começou na década de 60 e o foco principal era exatamente o discipulado. Com o passar do tempo, isso acabou se perdendo dentro do todo do movimento que se institucionalizou, e nós tivemos uma dificuldade até de multiplicação nas gerações seguintes, uh, que era a nossa proposta inicial, chamados grupos, então, ECO, de evangelismo, comunhão e oração, que eram os grupos de discipulado nas casas, eram os pequenos grupos, eram as células. A partir agora da década do início de 2000, se iniciou grupos de discipulado dentro do movimento Encontrão novamente, né, resgatando a essência desse movimento dentro da Igreja Luterana, mas a partir dos últimos 3 anos é que nós começamos a estruturar um pouco melhor aquela proposta que seria a proposta inicial nossa, retomando a essência do movimento, buscando também estimular pastores, missionários e próprias igrejas locais para participação no envolvimento na década de fazer discípulos e que, na verdade, conversa com a origem do nosso próprio movimento de despertamento espiritual dentro da igreja. Então, nesse sentido, agora, o que eu gostaria mais do que apresentar o projeto como um todo, das comunidades discipuladoras missionais, é mostrar como isso na prática, num exemplo bem concreto, onde eu mesmo estou servindo como pastor, isso tem acontecido. Nós demos o projeto, o nome a esse projeto de comunidades discipuladoras missionais, porque nós já vimos trabalhando muito forte na questão da missiologia, a partir dos aportes aí da teologia missional. E esse aporte da teologia missional já desperta as pessoas para o envolvimento na evangelização, o envolvimento do ser discípulos como uma cultura, como um estilo de vida. Então, nós juntamos essa missiologia na qual nós já vimos refletindo, junto então com essa proposta agora mais estruturada, essa treliça que dá suporte também ao todo do movimento, no que diz respeito às comunidades discipuladoras e daí missionais. Ah, opa, não foi aqui, porque não passou. Não passou o próximo slide, por quê? Agora foi. Queria compartilhar a partir desse estudo de caso, ó, numa igreja local, como as comunidades discipuladoras missionais chega na base, que é lá a igreja local. Porque o nosso interesse como projeto do CDM é fazer com que as comunidades, as igrejas locais experimentem esse movimento, experimentem essa clareza também, alinhamento e foco para dentro dessa caminhada, dessa proposta geral do CDM. Então, assim, como isso acontece a nível local? Eu chamei aqui, num primeiro momento, conhecendo o campo. A nível local, como pastor de comunidade local, qual é a minha função a nível de pastor, como eu sou agora, e como começou esse movimento dentro da igreja local, que faz com que pessoas possam aderir a essa proposta do discipulado como concretização da grande comissão de Jesus? É conhecendo o campo. Aqui, então, que inicia é uma oração para discernir o kairós de Deus.
realmente orar, buscar uma comunhão com Deus, buscar uma intimidade, uma proximidade com Deus, para perceber o que Deus já está fazendo. Porque ele já começou a agir antes de nós chegarmos à comunidade local, ele já começou a agir antes de nós iniciarmos o nosso ministério na igreja local. A igreja local, a não ser que você faça parte de um projeto de plantação de igreja, essa igreja já tem um histórico com pastores anteriores a você, com presbitérios, com diretoria, com uma estrutura, com um vínculo denominacional, ela já tem um histórico. E Deus já começou a agir antes de nós nessa igreja local. Então, a busca precisa ser inicialmente o que Deus está fazendo e depois ao que Ele está chamando pessoas para participarem. Minha função é buscar em Deus aqui, é orar, é buscar uma consagração em Deus para conhecer esse campo no qual Ele me inseriu e no qual eu estou participando e no qual, então, também envolvido nessa equipe, da qual eu faço parte das comunidades discipuladoras missionais, fazer chegar a essa comunidade local essa experiência de discipulado. Então, depois de nos envolver no que diz respeito à formação de uma equipe das comunidades discipuladoras missionais, elaborando materiais, criando uma plataforma, buscando uma adesão voluntária de pessoas e até convites intencionais, é ver o que Deus quer fazer e o que Ele está nos chamando a participar e perceber o que Deus já fez na história do movimento ao qual a igreja local está vinculada. Eu sou pastor numa igreja que já tem uma trajetória nesse movimento de despertamento espiritual dentro de uma igreja, a princípio, muito influenciada por muito tempo por uma teologia mais liberal, mas essa comunidade a nível local, ela tem uma trajetória de 25 anos de envolvimento com o movimento evangelical, com o movimento de despertamento espiritual, com o movimento de evangelismo, com o movimento de discipulado. Então, perceber o que Deus já fez na história desse movimento ao qual a igreja local está vinculada, me facilitou depois dar próximos passos que eu vou compartilhar com vocês e faz com que eu possa, então, tematizar de forma mais recorrente a questão do discipulado. Seja na pregação, seja no estudo bíblico, seja nas saudações em grupos pequenos onde eu estou envolvido, seja nos ministérios pelos quais eu circulo dentro da comunidade como pastor principal, como aquele que dinamiza os processos, dando ênfase no planejamento. O problema é que algumas vezes não é tão simples isso, conseguir alcançar esses objetivos, porque nos falta algumas vezes instrução. Nós temos uma tendência na tentativa de e erro, né, erro e acerto, de forma muito intuitiva, a gente vai tentando a nível local, porque os seminários também muitas vezes não nos prepararam para isso, nossa reflexão também não nos preparou para isso, para como criar esse ambiente favorável a uma vida de discipulado e de comunidades como um todo discipuladoras. Então, nesse sentido, a busca por assessoria, ela foi para mim e continua sendo e tem sido primordial para poder encontrar um espaço que me auxilie até mesmo na busca por criar uma equipe, na qual agora eu mesmo também tenho me envolvido para ser responsável, essa equipe das comunidades discipuladoras missionais, elaborando materiais, buscando a criação de uma plataforma, o que nós estamos agora, nesse momento, encaminhando, são plataformas de ensino e elaboração de material, para facilitar que essas comunidades a nível local possam também, né, aderir a esse movimento. E depois de conhecer o campo, então, no segundo momento, eu chamo aqui de iniciar a retirada das pedras, porque se a gente tem que semear, a gente tem que perceber também que a gente, por vezes, tem nos campos pelos quais a gente vai semear, opa, tem muitas pedras, quem já teve a voltando, quem, alguém Agora se sim. mutou, já retornou. Quem já teve a experiência de trabalhar no campo ou perceber alguém trabalhando num campo, algumas vezes é necessário não só chegar semeando, apesar de que a parábola do semeador nos chama a semear de forma farta, mas quando nós chegamos ao trabalho do campo, a gente percebe que algumas vezes há necessidade também de retirar tocos, retirar pedras, retirar aquilo que pode impedir essa semeadura. Então, o que pode impedir a dinâmica de um movimento de discipulado na igreja local? Isso é uma coisa importante para a gente se perguntar. O que impede, o que faz com que eu, pastor, a nível local, tenha dificuldade de começar o discipulado?
Me lembro de uma das reuniões iniciais, quando comecei o ministério na igreja local, e a diretoria, que é o órgão máximo representativo da comunidade, eleito em assembleia pública e que é, na verdade, aqueles que me contratam, de repente, o presidente dessa diretoria, depois de eu apresentar uma proposta também de trabalho, ele disse: Olha, pastor Renato, você pode fazer essa coisa aí do discipulado, mas não se esqueça daquilo que nós estamos te pedindo. Não se tratava de uma pessoa que não era crente, era um crente, era evangelizado, de uma longa caminhada de vivência em comunidade, em igreja, mas que naquele momento, quando veio a proposta do discipulado, foi o mais resistente. E a resistência dessa pessoa, para mim, era uma dificuldade muito grande, porque ele me impedia de continuidade de ministério em certa medida, então eu tive que contornar essa pedra, não pude removê-la, tive que contornar essa pedra para poder continuar com a ênfase na palavra e na proposta do discipulado. Depois, quando que a gente começa a perceber a dificuldade no discipulado? Que discipulado, na forma de microgrupos, numa cultura, num estilo de vida, ele é descentralizado, todos são chamados a participar. Não há um controle, há um acompanhamento, mas não um controle. Se nós temos uma liderança centralizadora que tem dificuldades com até mesmo abrir mão do seu poder, das suas decisões, nós vamos ter problemas, nós vamos ter pedras no caminho. Se nós temos uma liderança sobrecarregada, nós vamos ter problemas de ter pessoas à disposição para multiplicar esses discipulados. Nós temos também, em grande medida, muitas vezes, membros que são consumidores passivos. Eles estão há anos dentro das igrejas, mas eles não participaram de processos de multiplicação daquilo que receberam. E esses consumidores passivos são os que mais demandam, por vezes, atividades e eventos de entretenimento. São pessoas que estão passivamente consumindo aquilo que é colocado à disposição, mas que normalmente não estão muito dispostos a se envolver com algo a mais na sua contrapartida pessoal de discipular outras pessoas. E isso faz com que muitas vezes líderes e colaboradores também estejam sobrecarregados com a organização de atividades, com campanhas, com eventos, com programações, com atividades a nível interno. E esses que são os mais preciosos, que estão envolvidos, carregando o piano, estão fazendo de tal forma a dar conta de toda a agenda da igreja local, né, que diz respeito muito mais a eventos, a atividades, que não raramente diz respeito a entretenimento. Aquelas pessoas são consumidores eternos da pregação, de tudo que é colocado à disposição, se envolvem em conferências, e querem mais eventos, querem mais programações, e isso acaba sobrecarregando aqueles que estão à disposição, que são os líderes, que são os colaboradores. Nós passamos a usar cada vez mais, a nível local, a palavra colaborador, seja a nível do ministério com as crianças, recepção, louvor, transmissão, qualquer ministério no qual a pessoa esteja envolvida, nós chamamos essas pessoas de colaboradores para dar uma ênfase ainda mais clara no que elas estão, de fato, envolvidas. E daí, nesse sentido, para iniciar essa retirada dessas pedras do campo, aproveitar o que já existe. Não necessariamente precisamos inventar algo novo, mas usar aquilo que tem à disposição, a nível de ministérios, para poder dar ênfase no preparo, em um pré-discipulado das comunidades discipuladoras que querem ser missionais, assim, nesse sentido, e missionais que querem ser discipuladoras. Aqui eu cito um exemplo, poderia ter vários, mas eu cito um, que é um plano de ensino com o Ministério com Crianças, do Ministério com Crianças. Esse plano de ensino do Ministério com Crianças, eu procurei vários materiais, nós usamos alguns materiais, mas me chamou a atenção que eram materiais que não tinham o foco no discipulado. O que nós fizemos? Eu comecei a criar um plano de ensino de ministério que o Ministério com Crianças recebe para ser aplicado a cada domingo nas várias faixas etárias. Nós temos 3 faixas etárias e os pré-adolescentes, que a cada domingo, paralelo ao culto, vão ser acompanhados por uma equipe. E essa equipe, então, passou a receber esse material, esse plano de ensino a cada semana, com ênfases específicas para aquilo que nós entendemos que é importante para o discipulado. Aqui eu cito, eu projeto apenas um slide onde vai aparecer um pouco aqui a proposta do plano de ensino, só para você ter uma noção do que eu estou falando aqui.
eu mando esse material elaborado, e a partir disso, então, tem alguns estudos, onde, por exemplo, aqui por 3 meses, maio, junho e julho do ano passado, 2 anos atrás, agora esse currículo está retornando, as pessoas recebem, então, planos de ensino com o foco em discipulado, com a temática Os Amigos de Jesus. O que eu estou falando sobre amigos de Jesus, quando eu repasso isso para o ministério local da comunidade? Eu estou dizendo que Jesus quer ter amigos, pessoas com as quais ele convive. E a partir de textos bíblicos base, então, é um texto central. A cada domingo, os colaboradores do Ministério com Criança recebem para aplicação direta deles a temática principal e mostrando então que o passo a passo Jesus tinha amigos. Uma experiência de caminhada que depois nós vamos chamar de discipulado, mas começando a partir do texto bíblico, mostrando como Jesus vai ter um amigo rico e odiado, como Jesus, Zaqueu, né, ou Levi, no caso Mateus, como Jesus vai ter novos amigos especiais, nós estamos chamando os discípulos de Jesus de amigos, para poder familiarizar essas pessoas, com as crianças e também os colaboradores com esse material. Então, assim, são aquilo que já existe dentro da igreja local sendo utilizado de forma intencional para começar a abrir os sulcos, então, abrir espaços de semeadura dentro da igreja local, fazendo com que essas reuniões regulares sejam espaços para fazer uma experiência de microgrupo, a partir, por exemplo, da Bíblia do Discipulado. Em vários momentos, nós tivemos, então, na diretoria, no meu caso, da denominação, a diretoria é o órgão deliberativo, executivo máximo dentro da comunidade, que está sujeito ao presbitério local, que é eleito em assembleia. Então, em cada um desses espaços, eu usava e uso a Bíblia do Discipulado, pequenas partes dos estudos, para poder estimular as pessoas a conhecerem a Bíblia. No primeiro momento, eu pegava a Bíblia do Discipulado, eu era o único primeiro que tinha a Bíblia do Discipulado dentro da comunidade local, da igreja local, abria a Bíblia, fazia alguns apontamentos, dizia o que aquele texto trazia e estimulava as pessoas a que olhassem também a Bíblia do Discipulado, fazia pequenas saudações em ministérios, no presbitério, na reunião de liderança, no passadia de ministérios, e ao ponto, então, que as pessoas começaram a comprar a Bíblia do Discipulado. Depois nós mesmos colocamos na igreja local uma quantidade grande de Bíblias do Discipulado, para que elas pudessem ter essa Bíblia. E daí nós formamos, então, pequenos grupos que já começaram a usar a Bíblia do Discipulado nos microgrupos também. Então, depois nós implementamos os microgrupos. E essas pessoas, nós tivemos então a oportunidade de, em alguns cultos regulares durante o ano, de fazer encontros, em vez de ter uma palavra da pregação, normal expositiva, como eu fazia, nós reunimos então em volta de uma mesa redonda os grupos para o formato de microgrupo durante o período que seria de pregação. Então, nós tínhamos pessoas que conduziram encontros de microgrupos durante o culto regular da igreja para estimular as pessoas a conhecer um pouco mais sobre discipulado, sobre pequenos grupos nas casas, facilitando, então, o passo seguinte, que era abrir esses sulcos e formar processos menos informativos e mais formativos. Nós falamos muito sobre isso a nível da igreja local e também nas comunidades discipuladoras missionais, que nós precisamos falar menos sobre o assunto e mostrar mais como é. Então, aproveitar essas oportunidades para despertar nas pessoas esse interesse do que é esse discipulado, como acontece, como os microgrupos se orientam, se direcionam, se organizam. E isso tudo começou, então, num primeiro momento no pré-discipulado, contornando, como eu disse, as pedras, e outras a gente retirou, trocando pessoas até mesmo também das lideranças de ministérios para favorecer, então, que todos os ministérios da igreja estivessem alinhados com a proposta do discipulado, começando então com os discipulados individuais com pessoas chaves dentro da própria igreja local, para que esses fossem, a partir do contato comigo, do discipulado individual comigo, aquelas pessoas que seriam encaminhadas depois para os microgrupos, para que esses microgrupos, então, tivessem a experiência no todo dentro da igreja local desse semear. Então, nós começamos a semear a partir daqueles que são as pessoas estratégicas, que irão iniciar essa experiência a nível local. Pegamos algumas pessoas para poder colocá-las em
agora sim, microgrupos. Minha esposa trabalha com as mulheres, eu trabalho com os homens, então, nesse discipulado, e formamos, então, o primeiro microgrupo, protótipo, que se replicou e já está agora na, digamos, terceira geração. Aquelas mulheres, aqueles homens que foram discipulados, e agora os homens estão na segunda, as mulheres já na terceira geração, aquelas que experimentaram o microgrupo e estão replicando isso em 2 anos de trabalho. Foram 2 anos que nós caminhamos e nesse ano agora, no final do ano agora, nós temos percebido já a terceira geração de pessoas que estão semeando por si. São os multiplicadores, então, dessa experiência das comunidades discipuladoras missionais a nível local, aplicando a partir então da Bíblia do discipulado que tem à disposição, a partir dos microgrupos, na dinâmica que lhe é própria. Alguns se reúnem na igreja, alguns se reúnem nas casas. Eu acompanho o microgrupo que se reúne no restaurante na sexta-feira, um grupo de empresários, outro grupo que se reúne os adolescentes na casa dos pais, e eu presto assessoria a eles para que eles possam, então, de várias faixas etárias, pessoas foram identificadas e agora o processo se torna muito mais dinâmico, porque ele começa a se multiplicar e é necessário estar atento às tensões assim, numa proposta inicial. Nós percebemos a adesão cada vez mais rápida depois desse processo de preparo anterior. E muitas pessoas, então, quando ficaram sabendo dos microgrupos, se perguntavam por que eu não fui convidado a participar. Eram pessoas das lideranças, até mesmo da comunidade, e daí nós tivemos que explicar: olha, nós temos microgrupos protótipos que multiplicarão, e você é entendido como uma pessoa que é possível estar nessa multiplicação. Nós já sabemos que a partir desses líderes e colaboradores estratégicos, você vai ser abarcado aqui também. Então, as pessoas ficaram ansiosas por participar e continuam até dos microgrupos, dependendo da quantidade de pessoas que nós temos, de multiplicadores, nós então abarcamos mais pessoas nessa proposta. E depois, reforçamos também as vantagens do discipulado. Me chama a atenção muitas vezes a ênfase que nós falamos sobre pagar o preço do discipulado. Existe sim um carregar a cruz e pagar o preço, mas as vantagens são muito maiores do que assustar as pessoas com pagar o preço. Nós falamos sobre maturidade e crescimento espiritual. E quando as pessoas começam a perceber isso nos outros, elas se estimulam mutuamente. As mulheres começaram antes e tinham homens perguntando o que estava acontecendo com essas mulheres. E daí os maridos agora queriam saber, e esses maridos, então, eu comecei a acompanhá-los nos microgrupos dessas mulheres, e é fantástico o crescimento, a maturidade espiritual, na clara percepção dessas pessoas que elas estão, então, envolvidas nessa presença do reino de Deus nesse mundo. E além, então, daquela experiência de maturidade, crescimento espiritual intencional, pessoal, individual, elas se sentem parte de algo que é muito maior. É algo que Deus está fazendo neste mundo através dos discípulos de Jesus. Esse pertencimento a algo maior, seja a nível local, agora na igreja, nesse movimento do discipulado, quanto, por exemplo, na década de fazer discípulos, como nós tivemos no IFD aqui em Curitiba, uma participação expressiva dos nossos líderes, agora quase toda a diretoria indo, uma boa parte do presbitério, várias lideranças de ministério participando dessa esfera maior do que a nível local, uma esfera maior até do que a nível de movimento de despertamento espiritual dentro da Igreja Luterana. Então, para além do movimento Encontrão, que é esse movimento de despertamento, pessoas conscientes de que elas fazem parte do projeto do Reino de Deus, da implementação do Reino de Deus. E daí percebemos que as pessoas passam de consumidores passivos a agentes do Reino de Deus através dos microgrupos multiplicadores, que capacitam pessoas à vivência de uma espiritualidade mais saudável, de expressar suas vulnerabilidades, de tratar áreas específicas da sua vida, de multiplicação desses microgrupos, e elas então, e cada vez um grupo maior passa de consumidor passivo, de simples atuantes em ministérios a nível local, mas entendendo que fazem parte desses agentes do reino de Deus e são bem capacitados para depois retornar também para os seus ministérios, seja na recepção, seja no trabalho com crianças, com adolescentes, com jovens, nesses ministérios diversos da igreja, na ação social, diaconia, eles estão muito mais capacitados, a partir do seu crescimento espiritual, a partir da sua maturidade espiritual,
a implementar, então, aquilo que é a vontade de Deus pela sua experiência pessoal, através dos encontros divinos, então, implementar o que Deus está falando na vida delas. Seria isso até aqui na contribuição. Se tiver mais perguntas aí agora também, interação, depois essas questões que eu coloquei aqui também posso disponibilizar no grupo do WhatsApp, mas queria também que a gente tivesse pelo menos um pouquinho de tempo aí para conversar, perguntas e interação. É interessante. Oi, gente. Eu sou Elaine. Acho que é interessante. Eu vou conduzir um pouquinho as perguntas agora, conversando com o Elcimar e Renato. É interessante pensar como cada um aqui tem seus desafios. Eu vejo aqui o Arnaldo Pina, aqui da Batista, lá de Anápolis. Vocês têm desafios, o Bispo Joás aqui, que está aí, que é metodista wesleyana. Pastor Claudimar de Goiânia, da Metodista, né? Tem outros batistas, tem a Tatiane da Udéria, aqui lá da Bolívia, que está coordenando aí junto, né, a cumbre aí latino-americana, o Neemias, que é a Assembleia de Deus, Rinaldo Ito, metodista, o Edson aí da CRU, que é pastor aqui em São Paulo, Batista, Renato Batista, Rio Grande do Sul. Olha só, todos vocês têm um contexto local que tem uma história. Então, é interessante como o Elcimar trouxe, como eles pensaram, a partir de 3 igrejas referenciais, crescendo um movimento para dentro da denominação. Agora, o que o Renato trouxe, dizendo, uau, uma comunidade luterana onde tem muitos ainda passivos, como ele foi criando isso que o Jorge falou, esse movimento dentro da própria igreja local, a partir do contexto onde ele está. Por isso que o título do workshop são movimentos contextualizados. Não dá pegar um pacote e dizer agora eu vou trazer para minha igreja, eu vou trazer para minha denominação. Mas os próprios luteranos estão construindo o seu projeto, assim como a Convenção Batista Nacional construiu o seu projeto. Assim, Rinaldo Ito está aqui, os metodistas estão construindo o seu projeto, né? Então, isso é muito interessante. O Neemias aqui, a Assembleia de Deus, está construindo o seu projeto. Então, o que o Elcimar trouxe capacitação, viver discipulado e assessoria, esses 3 têm que ser sinérgicos e estar no projeto. Então, assim, vai fluindo, tanto para dentro da igreja local como para um movimento. Então, antes já tinha a pergunta aqui sobre a melhor estratégia para uma igreja que possui muitos consumidores passivos, principalmente as lideranças. Eu tinha uma pergunta sobre consumidores passivos. Simar, Renato, você quer falar um pouquinho mais sobre essa questão? Como Sim. trabalhar com esses passivos, trazendo eles para ganhando a visão e se envolvendo? E depois já tem aqui para Elcimar aqui, qual o maior desafio que vocês têm enfrentado na disseminação da visão e prática para a denominação? Joia? Então vamos Acho lá. que com Primeiro, relação aos consumidores passivos, quanto mais tempo a pessoa tem de igreja, maior a tendência de que ela seja um consumidor passivo. Ela talvez até esteja envolvida em algum ministério, mas pelo histórico e até mesmo porque ela não foi discipulada para que ela tivesse essa experiência de multiplicação, ela acaba não tendo. Então, assim, a nível local, eu tinha já, como eu disse, Deus já estava agindo antes de que eu chegasse aqui. O Espírito Santo chegou antes do que eu. E já havia pessoas que estavam bem dispostas, envolvidas e com o coração aberto à causa do discipulado. Mas uma grande quantidade de pessoas emperrava a agenda do discipulado porque elas tinham outros interesses. Conforme nós conseguimos estimular que as pessoas que estavam interessadas no discipulado começassem a ocupar espaços de liderança, seja a nível, no nosso caso, de diretoria, de presbitério ou de lideranças de ministério, tanto mais fácil se tornou tirar as pessoas da zona de conforto, da passividade. Por quê? Porque elas começam a disseminar um movimento. Essas pessoas começam a levar para dentro da sua célula, do seu PG, em casa, outras pessoas. Isso gera um movimento de impacto. Algumas pessoas saíram e nós, junto com o Peter Escaseiro, líder emocionalmente saudável, nós discutimos e conversamos e a duras penas aprendemos que algumas pessoas nós precisamos deixar ir.
Deus traz algumas e Deus precisa levar outras para que em outros espaços elas sejam lapidadas. Infelizmente, isso por vezes nos gerou dificuldades, mas nós precisamos aprender a deixar algumas pessoas irem. E quando nós deixamos algumas irem, isso também favorece um movimento interno de mais adesão. Então, consumidores passivos que geram impedimentos, que tensionam situações, que têm comportamentos inapropriados em reuniões de lideranças, em discussões de temáticas importantes, nós precisamos fazer com que eles tenham menos voz ativa comparado com aqueles que estão envolvidos no processo. Por vezes, tem uma discussão com 15 pessoas, um discorda, os outros 14 concordam, mas quem leva a decisão é quem discordou, porque ele eleva a voz, ele faz biquinho, tem melindres. Então, acho que é uma dinâmica também que é importante a nível interno, conduzir para que as pessoas possam perceber que ali, quando elas se envolvem, elas têm um crescimento pessoal, e isso estimula outras pessoas também a quererem participar. Com relação a nível de denominação, a nível de movimento, que nós percebemos hoje que nós temos uma busca maior, até mesmo de pastores, uma busca maior do que nós damos conta de encaminhá-los até para microgrupos para participar. Então, o que nós queremos cada vez mais é que nós tenhamos pastores também que sejam discipuladores para poder discipular outros pastores e agregar cada vez mais pessoas a nível da denominação, porque a adesão tem sido voluntária e tem sido uma adesão orgânica muito positiva, muito bonita, pessoas procurando, porque elas já veem, percebem que há algo bonito do agir de Deus e muitas pessoas começam a querer fazer parte disso. Obrigada aí, Renato. Valeu. Elcimar, Muito bem. Ainda dentro do tema que o Renato acabou de. sua imagem não está aparecendo, tá só uma foto preta e branca, mas tá bonita a foto também, não tem? Tô tentando reaver aqui. Eu acho que estou com algum problema, mas vamos solucionando enquanto a gente vai conversando. Pode ser? Sim? Contribuindo ainda dentro da fala do Renato, e ele destacou bem na exposição dele, que essas estruturas de microgrupos ou pequenos grupos, elas são treliças, na verdade, que cooperam muito para essa vida do discipulado fluir no contexto da igreja. E são dinâmicas muito favoráveis para exatamente mudar essa cultura, esse perfil de consumistas para pessoas que vivem essa experiência de transformação, que ali acontece um ensino mais dialogal, é exatamente esse espaço onde as pessoas são chamadas para um nível de comprometimento, de prestação de contas. Então, nesse sentido, é o que a gente tem vivenciado aqui também. E mesmo nas outras dinâmicas, que não de pequenos grupos e microgrupos, nós entendemos que todas as áreas, iniciativas, espaços, ministérios da igreja podem ser ressignificados com um ensino mais discipulador. Então, que também chama as pessoas para viver esses princípios nesses outros espaços. A pergunta que foi feita quanto ao nosso desafio na implementação, na disseminação da visão, é ainda a cultura prevalente em muitas das igrejas, talvez até na própria denominação, essa cultura de eventos. Portanto, a expectativa de muitos é uma implementação de um processo discipulado que tem um grande resultado com mínimo de custo. Custo no sentido de envolvimento, de comprometimento, principalmente da liderança, que às vezes pensa em terceirizar o processo. Alguns pastores, eles querem um modelo que leve a igreja a experimentar uma revitalização, mas sem disposição do líder experimentar essa revitalização para a sua própria vida, a partir de um discipulado pessoal. Então, talvez um dos principais choques é a questão mesmo de agenda, a questão ainda dessa cultura que é muito forte de programas e eventos, que às vezes sufoca essas iniciativas, que são as iniciativas saudáveis para a igreja cumprir a sua missão e viver esse propósito. Esse tem sido o maior desafio. Nós trabalhamos no macro, então eventos como consultas, a gente entende que são eventos estratégicos, catalisadores, mas não dá para esgotar esse processo apenas em encontros e eventos. Então, a necessidade de trabalhar no micro essa vivência, assessoria, capacitação no nível de igreja local, de liderança local. De graça. É isso, Hum, Vila.
Valeu. E eu penso que esse desafio são males que assolam o mundo, diz a palavra de Deus, né? Esse sofrimento se espalha sobre a face da terra, é batista, metodista, luterano, assembleiano, o conflito de agenda é geral. E é muito interessante porque eles têm filtros. O pastor precisa caminhar, participar desta consulta onde ele ganha visão geral, que tem a ver, Renato, com o que você está perguntando aqui. É a visão geral. E aí, Elcimar e Renato já pode ir lendo a pergunta do Renato aqui, do Renato Rasch, pode ouvir a pergunta do Renato Reis, é muito Renato nessa sala. Ah, então, aí vem, eles têm um filtro. Se o pastor não vem na consulta ou não tem uma boa justificativa, qualquer coisa, ele já não vai para o estágio seguinte. Quando ele vê os vídeos e ganha a visão de quatro marcas, agora ele entra para um processo de fazer a capacitação EAD, ser e fazer discípulos, e formar microgrupos. Se ele não se compromete ali, está claro no contrato que ele tem um filtro também. Então, não avança para o próximo estágio, onde ele é assessorado para reproduzir na igreja local e depois reproduzir com os outros pastores. Sempre tem alguns filtros. Então, para que ele possa. O projeto tem filtros para que o pastor entenda esse é o nível de compromisso que se. Né? Muito bom. Aí, Renato Elcimar, quem responde aí por Renato Reis? Bem, eu acho que assim, que precisa passar pelo nosso coração primeiro, né? Então, assim, quando eu falo de discipulado, me enche o coração, porque primeiro que eu digo normalmente com bastante regularidade para as pessoas, Jesus pediu para a gente discipular, todo o resto que a igreja faz, ela inventou e é responsabilidade dela. Jesus tem compromisso com aquilo que ele pediu para ser feito, que ordenou, que comissionou, né, para que fosse feito. Então, com isso, Jesus de fato tem compromisso e normalmente flui. Mas precisa passar pelo nosso coração primeiro. Quando a gente tem a experiência pessoal de encontro com Jesus, de uma caminhada com Jesus, Jesus se revelando através de outras pessoas no microgrupo, de olhar para a Bíblia, de ler, de uma intensidade de comunicação de Deus conosco através da palavra, isso flui através de nós. Eu percebo que nós não deveríamos nos ocupar tanto com métodos, estratégias e tudo mais, sem que isso passasse primeiro pelo nosso próprio coração. Nós não somos chamados a replicar métodos, nós somos chamados a encontros com Jesus que impactam vida, e essa vida impactada transforma outras vidas. Nós replicamos muito do que nós vivemos, mas cada um é chamado a fazer sua experiência com Jesus. E eu vejo que é isso que eu tenho procurado vivenciar na comunidade. Eu não quero estimular as pessoas que elas façam algo que eu mesmo não esteja fazendo. Eu não vou pedir que elas discipulem sem que eu mesmo discipule outros. Eu não vou pedir que elas organizem microgrupos sem que eu mesmo tenha uma boa parcela da minha agenda disponível para microgrupos. E a partir disso eu vejo que tem funcionado, se é possível usar a palavra assim, o Espírito Santo tem feito porque tem funcionado bem. Eu vejo que é criar um ambiente favorável para o agir do Espírito. E ele faz, e ele age, e nesse sentido é possível apaixonar outras pessoas por essa causa e elas percebem que é bom. E quando elas se apaixonam por isso também, elas mesmas se tornam mais refratárias, elas têm propostas daí que elas veem que vai chegando de eventos, de programações, expectativas de membros dos consumidores passivos. Os líderes de ministério, eles são refratários, as coisas nem chegam na diretoria, no presbitério, no pastor, porque os outros mesmos vão deixando isso pelo caminho. Por quê? Porque elas mesmas não querem mais fazer isso, elas querem focar em discipulado, em discipular outras pessoas, em participar de um PG. Então, assim, isso contagia a igreja. Eu acho muito bonito como Plínio, o jovem, fala sobre o crescimento do cristianismo no ano 111, quando escreve uma carta a Trajano, e ele chama o crescimento do cristianismo de contágio pernicioso. Ele fala essa coisa se expande e contagia todas as áreas de ação do império. E eu acho que é isso mesmo, discipulado é um negócio assim mesmo, é um contágio, isso vai contagiando, e quando vai contagiando, não há quem segure. Isso é uma coisa que cria uma dinâmica própria. Se a gente não tem medo de perder o controle, o discipulado é uma ótima ferramenta na mão de Jesus.
Eu vou trazer um exemplo, Renato Reis. Elcimar Fernandes. Que ano foi, Elcimar? 2020, que começamos a caminhar em microgrupo? 2020. É. 2020 começamos a nos encontrar online em microgrupo de discipulado. Éramos 4, 5, caminhando online 90 minutos por semana. Elcimar foi vivendo isso. Eu tinha um outro microgrupo onde estava o Edmilson, também líder da denominação, num outro microgrupo de discipulado. E Elcimar começou a viver, ele foi ganhando esse DNA de amar a Jesus, né? E já amava Jesus, mas de crescer com Jesus, amando a Jesus e crescendo nisso, que é o que o discipulado deve resultar. Então, na medida em que ele foi vivendo isso, ele foi entendendo como ele podia caminhar com outros, promovendo esse ambiente propício, como o Renato falou, para que o Espírito Santo trouxesse um crescimento acelerado para aquelas pessoas que estavam ali caminhando. Aí ele selecionou, então, mais 12 pastores, 13 com ele, fez 4 grupos, e ele foi reproduzindo esse relacionamento de um discipulado intencional, transformador, centrado na palavra. E quando ele reproduziu com esses pastores, eles foram ganhando. E o que esses pastores foram vivendo, eles foram reproduzindo na igreja. E o que os outros pastores foram vendo esses pastores viver na sua vida e na vida da igreja, eles disseram, eu também quero. Então, é algo que é um mover de Deus, é onde Deus trabalha dentro da pessoa esse querer. E perceber onde tem pastores que querem mais, é perceber como Deus está se movendo na vida desse pastor ou desse líder, que ele quer mais. Só Deus pode gerar na pessoa um querer mais dele. E quando a gente percebe isso, então aí diz, eu me junto a Deus no que Deus quer fazer na vida dessa pessoa, ou desse pastor, né? Então, muito. Seja a nível, seja a nível de denominação de pastores ou seja a nível local. Eu tenho, por exemplo, presidente da comunidade, da diretoria atual, foi convidado, eu convidei para participar de um microgrupo. E daí ele aceitou, e daí no segundo encontro do microgrupo, ele disse, quando eu aceitei porque eu era o presidente, o pastor estava me convidando, eu me senti na obrigação de dizer que eu ia participar desse negócio de microgrupo. E daí ele disse, só que eu nunca imaginei que isso iria fazer tanta diferença na minha semana. E daí ele começou a compartilhar. Depois de uns 5, 6 encontros que nós tivemos no microgrupo, daí ele retomou isso e disse, eu aceitei porque eu achei que era obrigado. E daí ele começou a chorar, falar com choro. E daí deu para ver nitidamente a intensidade do que Jesus já estava fazendo na vida dele através desses encontros de microgrupos com outros 3 homens, comigo e mais 3. Então, nós somos em 4 nesse microgrupo que se reúne com regularidade. Às sextas-feiras, eles fecham a agenda deles, são empresários. Empresários que fecham a agenda da sexta-feira, do horário do almoço, até mais ou menos 1h30, 2 horas da tarde, onde nós nos encontramos no restaurante e, de repente, no meio do restaurante, uma vez nós estávamos abraçados e chorando e orando juntos. E pouco se importava que a gente estava num restaurante, o que importa era que Jesus tinha nos encontrado ali, estava nos abraçando, e essa pessoa estava com uma nova experiência de fé, e assim a gente vai seguindo. Mas muito bom que vocês estiveram aí, né? Ah, algum perguntou aqui, o Raimundo, como posso ser assessorado. O que a gente tem trabalhado mais são projetos denominacionais, mas faz um contato para ver como a gente pode te encaixar aí, Raimundo, num processo, né? Quem é metodista pode conversar com o Rinaldo Ito, quem é wesleyano aí já está aí com o Bispo Joás, né? O Bispo Cabreira também estava aí. Então, eles estão dando seguimento para dentro da denominação. Assembleiano, está aí o Neemias, mas tem aí a Convenção da Bahia e outros assembleianos também no processo, luteranos. Então, tem várias denominações aí já com seus projetos acontecendo e a gente pode conectar você, né? Batistas também, viu, Renato? Tem vários microgrupos aí de batistas. Já tem o projeto da Ordem de Pastores Batistas com o Daniel Ventura, com o Jacques Kleinman.
o projeto de mentoria, que trabalha primeiro o ministerial, depois eles têm o retiro de 5 dias, daí eles trabalham celebrando a restauração num ano. O segundo ano eles estão fazendo um microgrupo, Renato, estão fazendo essa capacitação, a trilha Ser e Fazer Discípulos, e estão fazendo um microgrupo como um projeto oficial da Ordem de Pastores Batistas. Olha que lindo. Então, bastante coisa aí que Deus está fazendo, né, gente? E o papel é a gente ajudar e assessorar. Né, eu lidero um ministério, Igreja Discipuladora, e um movimento aí, também aí com a equipe da década, mas tem outros aí que estão liderando movimentos também, né? Nosso papel é assessorar os projetos, é ajudar os projetos a se contextualizarem. E estamos aí para servir. Joia? O Renato, você pode orar com a gente? Então, já que você estava pedindo aí, como um bom batista, você pode orar por nós aqui, terminando? Olha, que legal! O Felipe aí faz parte da Cujaques e o Daniel Ventura. Valeu, Felipe! Você é de onde, Felipe? Tira seu mudo aí e diz pra gente de onde você é, Felipe. Eu sou de Ibirité, Minas Gerais. Ah, você tá no projeto que começou em Minas, o piloto com lá? Que legal, Felipe, estou acompanhando. Que legal, que legal. O Jaques caminha no microgrupo de discipulado comigo também. Aham. Comigo eu digo com outros pastores, eu estou junto, né? Assim, aham. Outros batistas aí. Muito bom. Valeu, valeu. Renato, ora com a gente, Hum, então pode ser assim, Renato, Rashi e Elcimar, fechamos? Perfeito. Tá Joia. bom. Estão me ouvindo? Estão, né? Vamos orar então. Senhor, nós te damos graças por esta noite. Obrigado, Senhor, por esse encontro, essa consulta, os que organizaram. Obrigado pela palestra do Jorge, do Elcimar, do Renato, o movimento que o Senhor está fazendo neles e através deles. Nós te pedimos, ó Pai, que nos ajudes a processar tudo isso e também, ó Pai, sermos instrumentos teus, para que o movimento de discipulado cresça na localidade onde nós estamos plantados. Dá-nos a visão, dá-nos a paixão, dá-nos o compromisso para sermos esses instrumentos nas tuas mãos. Obrigado pela vida de todos que organizaram essa consulta. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.